Hoje eu vim falar com vocês sobre uma super curiosidade de uma ilha que fica lá no Nordeste brasileiro, que fica mais próximo de João Pessoa, Natal e também de Fortaleza, mas pertence a Pernambuco, que a capital é Recife. Então, se você quer saber mais curiosidades sobre Fernando de Noronha, fica aqui comigo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton Bruno e hoje eu trouxe para vocês 10 curiosidades da ilha que fica em Pernambuco, certo? Lá no Nordeste brasileiro. Então, se você quer saber mais sobre essa ilha, 10 curiosidades, vamos deixar de conversa, vamos pro vídeo. O arquipélago Fernando de Noronha tem 21 ilhas que compõem todo o arquipélago, tendo só uma que é mais habitada, que é a única que é habitada, na verdade, que o seu nome também se chama Fernando de Noronha. E todo o arquipélago tem 26 quilômetros quadrados, tudo composto a sua ilha. Sendo que as outras ilhas que fazem parte do arquipélago pertencem ao Parque Nacional Marinho, que não pode ser visitada. Exemplo, se você tiver autorização do IBAMA. Então, muitos turistas que visitam a ilha todos os anos querem frequentar esse parque marinho, porque tem várias praias que são as mais belas do mundo. A população estimada de Fernando de Noronha para 2021 é de 3.140 pessoas. A ilha recebe todos os anos mais de 100 mil turistas, tendo uma redução de mais de 60% em 2020 por causa da pandemia. Em 2020 foi visitar a ilha, a famosa ilha de Pernambuco, mais de 33 mil turistas, em busca de praias maravilhosas e muito turismo ecológico. Depois das 18 horas, muitas praias em Fernando de Noronha são fechadas. Depois que o sol se põe, as praias são fechadas por causa das tartarugas que vai até a areia da praia pôr os seus ovos. Então, para ter essa preservação das tartarugas, as praias são fechadas. A grande maioria são fechadas por causa dos turistas que possam visitar a areia, como também tem pouca iluminação, podendo quebrar os ovos e etc. Então, muitas praias de Fernando de Noronha, às 18 horas, são fechadas para visitação. Fernando de Noronha foi a primeira capitania hereditária do Brasil. As ilhas foram descobertas por Gonçalo Coelho em 1503. Em 1504, Dom Manuel I estabeleceu a divisão da colônia brasileira em capitanias hereditárias, então doou o arquipélago a Fernando de Noronha. Navegante e comerciante de pau-brasil, o arquipélago ficou conhecido como a primeira capitania hereditária do Brasil, com o nome São João, a primeira da história do Brasil. Não é à toa que o nome de Fernando de Noronha é Fernando de Noronha, porque na verdade o primeiro colonizador se chamava Fernão de Noronha. Então por isso o nome começou a ser chamado Fernando de Noronha. Antes de se tornar um paraíso turístico que a gente conhecemos, Fernando de Noronha foi também uma prisão. Serviu como um centro de detenção entre 1737 a 1972. Após esse período, o local foi também uma prisão apenas para presos políticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fernando de Noronha passou a ser um território federal para dar vantagem estratégica ao Brasil durante a Segunda Guerra. Em 1988, o destino passou a ser um distrito do estado de Pernambuco. Uma das pessoas que foram preso político lá em Fernando de Noronha foi Miguel Arraes, que ele, com poucos dias depois que saiu da prisão do asilo, ele também se tornou governador de Pernambuco. E assim, lá em Fernando de Noronha tem uma praça chamada Miguel Arraes, porque ele foi governador, certo, de Pernambuco, e também ele foi um preso político lá em Fernando de Noronha. Que a ilha não é muito grande, muita gente já sabe. Mas você sabia que lá em Fernando de Noronha tem a menor rodovia do Brasil? Ela só tem 7 km e ela não faz ligação com nenhuma rodovia federal nem estadual. É a menor rodovia do Brasil. Ela é uma BR-363, a menor do Brasil, com um tamanho de 7 km só. Se tem uma coisa que está pesando no bolso do brasileiro, é a gasolina. E muita gente fica preocupada na hora de abastecer o seu carro. Mas você sabia onde que fica a gasolina mais cara do Brasil? Pois é em Fernando de Noronha, podendo chegar a 50% do valor em território nacional. Com a questão da distância,
do continente, Fernando de Noronha só tem um posto de gasolina, chegando a ser 50% mais caro do que em território nacional. Então, se você for para Fernando de Noronha e for alugar um carro, muito cuidado que pode pesar no seu bolso, porque lá tem a gasolina mais cara do Brasil. O arquipélago tem uma das águas mais cristalinas do mundo. Se você for andar na praia ou se fazer um mergulho, você pode ter uma visão de 40 metros de fundura da água, com uma água tão cristalina que você consegue ver o fundo do mar até a 40 metros de distância. A ilha é um dos maiores santuários de tartaruga do Brasil. É lá que fica toda a preservação de todas as tartarugas e lá onde tem o maior preservatório do Brasil, um dos maiores do mundo. E Fernando de Noronha não tem maternidade. Desde 2004, o governo local resolveu fechar a maternidade por causa de custo. Não valia a pena manter a maternidade com altos custos, nascendo tão pouca gente na cidade, porque nascia 40 pessoas por ano. E você sabe que um custo de uma maternidade, para ter todos aparelhados, o custo é muito alto. Então o governo criou um programa que, a partir dos 7 meses de gestação, a gestante vai até a capital de Pernambuco, que é Recife, com acompanhante, e dá direito a 3 refeições por dia. Então lá, quando a criança nasce, ela retorna à ilha e pode ser registrada como noronhense. Em 2018 aconteceu um caso inusitado na ilha. Uma mulher deu à luz. Isso não acontecia há mais de 12 anos. O que foi mais impressionante é porque a própria pessoa disse ao governo, disse às autoridades locais que não sabia que estava grávida. E assim deu à luz uma criança na ilha. Se você pretende conhecer esse paraíso ecológico, com certeza você quer conhecer, você tem que ficar prestando bem atenção nas taxas que você possa pagar até chegar na ilha. Existem 2 tipos de taxa, uma que você tem que pagar de qualquer forma e outro fica a seu cargo se você for visitar certas praias, certos locais que você precisa pagar. A primeira taxa é a taxa de preservação ambiental de Fernando de Noronha, TPA. É uma taxa que custa R$ 79,20 pela uma diária que você passa lá. Lembrando, se você for passar 10 dias, você não vai pagar R$ 720. A taxa você a paga de acordo com os dias que você vai passar lá, não somando dia por dia. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site para você olhar qual é os dias que você vai passar lá e você ver o custo que você vai pagar. Existe outra taxa também que você possa pagar se você for visitar algumas partes da ilha, que é a taxa do Parque Nacional Ecológico. Tem algumas ilhas, a das ilhas mais bonitas do mundo está em Fernando de Noronha, e para você visitar elas são particulares da União, você precisa pagar uma taxa. Então é de acordo com as visitações que você vai fazer, em relação às praias, em relação às trilhas que você vai fazer, em relação aos mergulhos que você vai fazer. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você ver as taxas que você possa pagar chegando na ilha. Lembrando que a TPA você tem que pagar de qualquer forma, não tem como você se ausentar disso. Crianças a partir de 5 anos já pagam essa taxa, então você tem que olhar bastante. E principalmente se você for pagar no boleto, você tem que pagar vários dias antes para o seu boleto ser compensado e você não ser barrado no dia da sua viagem ao chegar à ilha. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe para vocês 10 curiosidades desse lugar paradisíaco que é Fernando de Noronha. Quem é que não quer conhecer essa ilha muito bonita que fica lá em Pernambuco? Então é isso, gente. Se você gostou do nosso vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Alguém possa querer saber essas informações que quer visitar Fernando de Noronha. Então se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha. Isso motiva cada vez mais trazer vídeo para você de curiosidade do Brasil e do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!